Depois das primeiras prédicas de Jesus respeito aos trabalhos indigentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão, que, pois a boa nova reclamava tamanhos sacrifícios, então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas haviam-se passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação de seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das maiores e primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de uma união, confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde os primeiros dias. Ainda não o conhecíamos, ele já nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiar os títulos de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilar receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a felicidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quando pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Ao clarão alvacento da lua, como o Pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que iluminados por súbito clarão. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho ao ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado por ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de suas desmedidas ambições. Jesus, depois de ouvi-los, satisfeito, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-lhe a lealdade ao coração? Trabalhamos agora
pela instituição divina do reino do céu na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? As interrogativas pairaram no espaço sem resposta dos discípulos. Por quê? Acima de tudo, eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão que encantador caminho para o horizonte aberto sob as águas, por entre deslumbramentos de luz. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigia nestes termos: Mestre, tenho um amigo de Corazim que nos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-nos a nós outros somente a vitória e ventura. Devo confessar que hesitei em suas observações, mas agora, esclarecido pelo vosso ensinamento, melhor vos compreendo e afirmo que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelara tocada de entusiasmo doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem que ser perseverante e sem trégua. Neste ínterim, todos os companheiros de apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhe causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho: Mestre, exclamou um deles, não será melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso, junto de seu pai, que trabalha sem cessar no labor da grande família? Respondeu Jesus: De que modo, porém, se há de viver com o homem e com o apóstolo do reino de Deus na face do mundo? Inquiriu Tadeu. Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para a verdade sublime do céu. O discípulo da Boa Nova tem que servir a Deus. Servindo a sua obra no mundo, ele sabe que se acha a colaborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu Pai, o observa com carinho e atenta ao amor nos seus trabalhos,
Imaginemos que nesse campo estivesse cheio de inimigo por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão dos filhos de Deus. Mas o filho do coração, fiel ao seu pai, se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrerá os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz dentro do coração, e plantará assim como uma flor, na qual sempre no galho existirá um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, que estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota de água onde queime o deserto. Do íntimo deste trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com o coração. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. A pequena assembleia parecia altamente elevada e satisfeita, mas André inquiriu: Mestre, nestes últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar a fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, mas mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos o servir do Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia seus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com tua palavra e com ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. O grupo de apóstolos calara-se impressionado ante aquelas recomendações. O luar resplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então, todos impulsionados por soberana força interior, disseram quase num só tempo:
Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir, como que não soubesse da intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelos ensinamentos divinos. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor, esfolados vivos, souberam ser fiéis diante de todas as vicissitudes da natureza e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação sobre a terra, inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo.